Olá, eu sou o Marcos Ramon e o tema desse vídeo é dança, entretenimento e experimentação. Bem, não existe, por definição, uma separação entre arte como entretenimento e a arte experimental, mas tem alguns autores, especialmente Adorno, Horkheimer e alguns outros autores influenciados pelas teorias da Escola de Frankfurt, que defendem sim a perspectiva de que existe uma separação entre produtos culturais focados no entretenimento e o que seria de fato a arte. A arte, nesse caso, é como se fosse uma forma de diálogo com a realidade, mas uma forma de diálogo que não se rende à perspectiva do consumo dentro do capitalismo. Então, nessa visão, sempre que o entretenimento está em jogo, o trabalho artístico se perde, virando uma coisa que o Adorno chamava de arte ligeira. Claro que nem todo mundo concorda com essa forma de ver a arte e de ver a relação dela com o entretenimento, e nesse vídeo aqui a minha ideia, a minha proposta é discutir esse tema, mostrando o desenvolvimento do jazz como um exemplo desse tipo de produto comercial e propondo um contraste com o trabalho de um dançarino e coreógrafo chamado Merce Cunningham. Sobre o jazz, é importante dizer que ele tem uma origem que é ao mesmo tempo popular e acadêmica. O jazz surgiu no século XIX a partir da música e da dança de origem africana que era feita naquele momento ali pelo povo negro nos Estados Unidos. E no início do século XX essa dança foi incorporada pelas casas noturnas e acabou sofrendo nesse processo influências e inclusive apropriações de características de danças de origem europeia, como polcas, quadrilhas, danças irlandesas, enfim, aparecem vários elementos nessa conjunção. Mas era uma dança essencialmente negra, apesar de que no início, principalmente da divulgação do jazz no cinema, a gente vê prioritariamente artistas brancos tendo os papéis de destaque. Isso era uma marca evidente do racismo da época. Apareciam os artistas negros no cinema, mas os papéis de destaque, inclusive os papéis dos coreógrafos, eram em geral papéis dados, né? Eram circunstâncias oferecidas aos artistas brancos. O primeiro grande popularizador do jazz nesse sentido, e aí entra um pouco nesse contexto que eu vinha falando, foi Jack Cole, que era um estudante da Danny Shaw School e que tinha também participado da companhia do Ted Shaw. Ele era então um artista que vinha da dança moderna e mesclou naquele momento os elementos dessa dança moderna com características populares do jazz. E ele acabou transformando essa dança em uma coisa que era ao mesmo tempo muito técnica, mas comercial também. E aí ele abandona esse espaço mais acadêmico da dança, digamos assim, e acabou se tornando uma celebridade nos clubes noturnos e fazendo também muitas coreografias famosas para o cinema. Aliás, é importante dizer que o cinema foi extremamente importante na popularização do jazz. Apesar de existirem muitas obras e artistas de grande talento desde os primeiros anos do cinema, e aí tem uma série de artistas que foram destaque durante esse período da era de ouro do cinema de Hollywood, o grande fenômeno do jazz, que inclusive gerou uma busca em massa por academias de jazz, né, pessoas querendo dançar o jazz no mundo todo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, foi um musical chamado West Side Story. Esse musical ele foi coreografado pelo Jeremy Robbins, que é outro dançarino e coreógrafo do jazz também muito importante. O musical da Broadway é de 1957, mas o filme, que foi o que teve mais sucesso mesmo, né, que alcançou um público muito maior, é um filme de 1961. Em termos de popularidade, em relação à divulgação do jazz, ele só teve o sucesso dele suplantado por um outro filme chamado All That Jazz, que é um filme de 79, dirigido por um dançarino e coreógrafo chamado Bob Fosse, que também é muito importante nessa dinâmica da divulgação do jazz, da popularização do jazz para o grande público. Mas ao mesmo tempo que ocorria o aumento da popularidade do jazz, o Merce Cunningham desenvolvia o trabalho dele de pesquisa em dança. É um artista e coreógrafo norte-americano que viveu também no século XX, nessa mesma época que eu estou falando do desenvolvimento do jazz, a segunda metade do século XX, o Cunningham estava produzindo o trabalho dele, ele também vindo da dança moderna, só que diferente de seguir esse caminho do entretenimento, ele propõe uma forma de pensar a dança em que ele rejeitava a ideia da narrativa. Isso porque, na concepção dele, os movimentos do corpo em relação ao espaço e tempo já possuíam significação por si só. Então Cunningham, ele se afasta dessa ideia do drama, da necessidade de contar uma história no palco. E ele começa a trabalhar com manipulações do movimento sem um compromisso com um tipo de enredo, ou com uma caracterização do personagem, ou com a dramaticidade. Então a escolha do figurino, da música, da iluminação, da maneira como se ia usar o palco, não tinha a ver com uma história que precisava ser narrada. Na verdade, ele evitava isso o máximo que ele podia. Então já fica meio óbvio aqui como que o Cunningham se afastou
de uma pretensão comercial no sentido do entretenimento de obras de dança mais populares como o jazz, que eu vinha falando anteriormente. Outra coisa importante da perspectiva cênica do Cunningham era o uso do espaço cênico mesmo, que ele transformou aproveitando o espaço de outras formas, sem privilegiar nenhum ponto em específico da cena. A gente se acostumou com a ideia de ver o espetáculo em cena como a ideia do palco italiano, que o público está de frente para o palco e a ação principal acontece no centro do palco. Acontecem coisas de maneira periférica, mas o que é mais importante sempre acontece no centro. O Cunningham tira essa ideia do que é mais importante em primeiro lugar, não tem o mais importante. Todas as coisas que acontecem, elas são importantes e elas inclusive não têm que acontecer na nossa frente. Eu vou falar mais sobre isso dando alguns exemplos do tipo de coisa que o Cunningham fazia. E ele escreveu que ele teve duas influências para promover essa inovação. Primeiro foram os quadros dos pintores modernos, dos pintores vanguardistas, porque nesses quadros, ele dizia, o senso de espaço, de proporção, de profundidade eram tratados de maneira diferente da nossa percepção imediata. Então ele toma aquilo como exemplo significativo de algo que ele poderia incorporar na dança. E depois uma segunda influência foi Einstein. Sobre isso ele escreveu o seguinte, abre aspas: aconteceu de eu ler a frase de Albert Einstein, não há pontos fixos no espaço. E eu pensei, de fato, se não há pontos fixos no espaço, então todo ponto é igualmente interessante e igualmente mutável. Fecha aspas. E ele começa a trabalhar com essa perspectiva de que tudo no palco ou no lugar em que se dança é importante e não tem um lugar que é mais importante do que outro ou que a gente tem que manter a atenção concentrada ali. De repente você tá vendo uma coisa acontecendo no palco e você tá perdendo uma outra, mas na verdade você não tá perdendo, você tá fazendo uma escolha também de olhar para determinadas circunstâncias do que está acontecendo e escolhendo não olhar para outras, e tudo isso seria parte da experiência estética que ele vinha propondo. Essa perspectiva do Cunningham é bem exemplificada também em um tipo de manifesto que ele escreveu, em que ele diz o seguinte: são 7 tópicos em que ele mostra circunstâncias que ele utilizava no trabalho de composição, de coreografia dele. Então, no primeiro ponto ele diz: qualquer movimento pode ser material para uma dança. No segundo ele fala: qualquer procedimento pode ser um método válido de composição. No terceiro ele diz: qualquer parte ou partes do corpo podem ser usadas, sujeitas apenas às limitações naturais. No quarto ponto ele vai falar: música, figurino, cenário, iluminação e dança têm sua lógica e identidade separadamente. No quinto ele diz: qualquer dançarino da companhia pode ser solista. No sexto ele fala: qualquer área do espaço cênico pode ser utilizado. E por fim, o último ponto, que é o sétimo, ele vai dizer o seguinte: a dança pode ser sobre qualquer coisa, mas é fundamental e primeiramente sobre o corpo humano e seus movimentos, começando com o andar. Então aqui, como eu venho colocando, o Cunningham ele vai romper com uma série de elementos da dança mais clássica e mesmo desse espaço da dança como entretenimento, em que, por exemplo, na ideia dele de música, figurino, cenário, para ele, cada um deles é independente, ele utilizava isso de uma maneira muito inovadora, utilizando elementos da aleatoriedade. Vou já comentar sobre isso também. Então, o Cunningham, ele substituiu essa ideia que a gente tem do palco convencional italiano, como eu falava, utilizando opções cênicas que eram muitas vezes inusitadas. Então eles iam dançar no topo de um prédio, num estacionamento, dentro de uma galeria de arte, numa praça, num ringue de boxe. Então ele fazia coisas que eram muito incomuns para a época. E aí ele começa a trabalhar com essa perspectiva de que a dança ela pode acontecer em lugares distintos. E aí, como eu falei ainda agorinha, ele começou a trabalhar também com o acaso e com a aleatoriedade, na junção da coreografia com a música, com o cenário. Então, ele, por exemplo, ele pedia para um artista criar um cenário, e pedia para um outro artista criar o figurino, e um outro artista criar a música. E essas coisas, elas não tinham que ter a ver com a coreografia que ele estava ensaiando. Então, ele ensaiava uma coreografia que era muito bem ensaiada com os dançarinos, e eles iam executar essa coreografia. Mas no dia, eles sorteavam, por exemplo, uma música dentre as músicas que foram compostas, ou um esquema de iluminação, ou figurino. Ele não tinha que ter a ver com uma história que ia ser narrada, enfim. Ele começou a trabalhar com esses elementos do aleatório, do acaso, e os resultados, obviamente, eles variavam muito. Às vezes ficava, para quem estava assistindo, esteticamente mais interessante ou menos interessante, mas não era essa a preocupação dele, era muito mais ativar essa perspectiva estética do que criar alguma coisa que tivesse que ser compreendida dessa forma ou de outra. Então, na relação entre música e dança, por exemplo, não existe a música para a dança.
E nem existia dança para a música. As duas eram tratadas de maneira independente e igualmente importantes. Então, o grande trabalho do Cunningham em relação à dificuldade dele era ressignificar aquilo que ele criticou. Como ele rompeu radicalmente com a linguagem coreográfica tradicional, ficava a questão que era o seguinte: como transformar o que sobrou em uma coisa que seja esteticamente significativa? E o Cunningham fazia isso utilizando o mecanismo da consciência do corpo e do movimento, tentando esvaziar a experiência da dança da emoção colocada por uma narrativa externa e deixando o movimento livre. O próprio movimento tinha que trazer, entre aspas, essa narrativa que no final das contas não estava lá. Então, como eu falei antes, o resultado desses trabalhos variava muito em relação à maneira como eles eram recebidos pelo público. Mas nisso é possível, se a gente quiser, ver uma diferença nessa ideia da dança como entretenimento, que tem no jazz uma de suas melhores expressões, como eu comentei antes, e que é uma coisa que quase sempre vai agradar o público, né, a maioria do público, e nesse trabalho experimental, que era um trabalho feito pelo Cunningham, que seguia um caminho diferente e que não tinha essa perspectiva ou procurava esse elemento do entretenimento, né? As pessoas que iam assistir o espetáculo dele, eles não viam aquele espetáculo, eles não tratavam aquilo como algo no sentido do entretenimento, que é muitas vezes como a gente encara o trabalho artístico, né? Você paga uma entrada para ir no lugar e você quer se divertir, você quer ser agradado por aquele espetáculo que vai ser apresentado. E se de repente ele não te agrada, você tem a sensação de que você gastou o seu dinheiro de forma errada. Eu não devia ter investido meu tempo e meu dinheiro nisso, porque eu não gostei. Então o Cunningham traz aqui uma outra perspectiva de percepção desse trabalho artístico, especialmente aqui do trabalho da dança. Claro que, como eu comentei lá no começo, não existe por completo uma separação entre a dança e o entretenimento. Mas ela existe, se a gente quiser encontrar essa separação, no propósito. Aí sim, as duas têm propósitos diferentes. Um trabalho comercial de dança, ele tem um propósito imediato de agradar o maior público possível, que é uma coisa que o trabalho experimental não tem isso como o mesmo foco. Não tem esse foco do mesmo jeito. As características ali são diferentes. Agora, em relação à importância e ao trabalho de pesquisa, não tem diferença, porque eu acho que é um erro a gente supor que a arte, quando ela foca no entretenimento, ela deixa de envolver pesquisa e desenvolvimento técnico. Ao mesmo tempo, é também um erro da gente achar que o trabalho experimental não é capaz de agradar ninguém, que ele tem que ser uma coisa que é difícil de assistir, que é difícil de presenciar, que é difícil de se envolver. Não necessariamente tem que ser assim também. Nesse caso, como em muitos outros, eu acho que o caminho do meio parece ser o mais sensato. E o desenvolvimento da pesquisa em dança durante todo o século XX mostra como essa pesquisa, a experimentação, mas também a consciência de si e o entretenimento se encontram muitas vezes sem prejuízo para ninguém. É possível ver isso em diversos trabalhos, tanto esses que têm um cunho mais experimental, quanto naqueles que têm essa perspectiva mais próxima do entretenimento. Bem, muito obrigado por você me acompanhar em mais esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço para você assinar o canal, porque ajuda bastante. E é isso, muito obrigado, até mais, tchau!